Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelis Nunes. Neste vídeo falarei com vocês sobre um assunto essencial para quem vai fazer a prova do PAS da UNB. Para as 3 etapas, são os tipos e gêneros textuais. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube, tá bom? Vamos aqui a algumas informações muito importantes sobre esse tema. Primeiramente, eu vou abarcar a parte teórica e no segundo momento da aula eu vou falar sobre como esse assunto é exigido nas provas de redação, tá bom? Vou trazer para vocês vários enunciados de provas de redação do PAS da UNB, tá bom? Então vamos lá. Nos critérios de avaliação para a prova de redação do PAS da Universidade de Brasília, há a seguinte afirmação: o estudante deve necessariamente atender à solicitação de tipo textual, dissertativo, descritivo, narrativo, argumentativo, instrucional, entre outros, e barra ou de gênero textual, resumo, carta, propaganda, etc., que porventura apareça no comando. Ou seja, no comando lá da prova de redação haverá a solicitação, a solicitação para que o estudante escreva um determinado tipo ou gênero textual. E os estudantes precisam obedecer essa determinação. Normalmente vem muito explícito. Às vezes não aparece de maneira tão explícita assim o que eles querem. Mas, por regra, vai aparecer de forma muito explícita o tipo e o gênero textual. Tá bom, gente? Além disso, esse assunto pode ser abordado em algum item durante a prova. Pode perguntar, por exemplo, em determinado texto predomina o tipo descritivo. Aí você avalia lá certo ou errado um determinado texto ou fragmento de texto, tá bom? Vamos lá. Vou apresentar para vocês as definições de tipos e gêneros textuais de um grande linguista chamado Marcuski, tá bom, gente? Vamos lá. Falar primeiramente sobre os tipos textuais. Tipo textual designa uma espécie de construção teórica, definida pela natureza linguística de sua composição, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas e estilo. O tipo caracteriza muito mais por sequências linguísticas do que como textos materializados. A rigor, são modos textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição e junção. O conjunto de categorias para designar tipos textuais é limitado e sem tendência a aumentar. Quando predomina um modo num dado texto concreto, dizemos que esse texto é argumentativo, ou narrativo, ou expositivo, ou descritivo, ou injuntivo. Ou seja, os gêneros textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias e também são caracterizados muito mais pelas sequências linguísticas do que como textos materializados. Porque como textos materializados na sociedade com funções mais específicas, temos os gêneros textuais. Vamos lá. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária, que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Em contraposição aos tipos, os gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas que se expressam em designações diversas, constituindo, em princípio, listagens abertas. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de uso, por aí vai. Gêneros são formas textuais escritas ou orais bastante estáveis histórica e socialmente situadas. Ou seja, em contraposição aos tipos aqui, os gêneros são entidades empíricas de situações comunicativas reais e se expressam em designações diversas. Isso possui uma listagem mais aberta. Vários gêneros vão sendo criados no decorrer do tempo. Por exemplo, se a gente pensar só em tipo textual, é comum a gente pensar que o romance e a notícia jornalística são dois gêneros textuais em que prevalece o tipo narrativo. Só que na abordagem do tipo, a gente ficaria só como textos narrativos. Agora, na abordagem de gêneros, a gente vai pensar nas situações comunicativas em que estão
colocados, e isso vai mudar muita coisa. Por exemplo, romance costuma ser um texto narrativo, mas o romance costuma ter um princípio muito mais ficcional, com personagens, ser muito extenso, por exemplo. Já a notícia jornalística está ligada a um fato real, costuma, né? Porque existem notícias falsas por aí, né? Que vão inventando coisas, mas a notícia jornalística mais séria está ligada a assuntos reais do cotidiano. Ou seja, esses são textos muito mais curtos com objetivo e muito mais objetivos por regra do que os romances. Então, há essa relação entre romance e notícia, por exemplo. Se a gente pensar a partir de gêneros, a gente vê claramente a diferença entre o romance e a notícia jornalística. Agora, se a gente pensar apenas em tipos textuais, eles acabam ficando parecidos, mas eles costumam ter o predomínio de um determinado tipo textual, que é o narrativo. Mas aqui vem uma observação importante que eu coloco logo na sequência. Os textos costumam ter elementos de mais de um tipo ou de um gênero textual. Costuma predominar um determinado tipo ou gênero textual, mas é comum que os textos tenham elementos de mais de um tipo ou de um gênero. Vamos ver aqui o exemplo do romance. Em romance, por exemplo, é comum que haja momentos de descrição, de argumentação, disposição e narração, e que existam diversos gêneros, como cartas, telefonemas, diálogos cotidianos, bilhetes, notícias e etc. Então a gente precisa pensar nisso de maneira muito clara, que olha, que os textos eles podem predominar um determinado tipo textual, por exemplo, mas é comum que os textos tenham em sua composição diversos tipos textuais. E os próprios gêneros, como o caso do romance, é comum que seja composto por vários outros gêneros, como eu acabei de exemplificar aqui. Cartas, telefonemas, diálogos cotidianos, bilhetes, notícias podem fazer parte de um romance, por exemplo. Então a gente não pode ter uma visão tão limitada assim, tá? Vamos lá então. Lembrando, qualquer dúvida que haja sobre o tema dessa aula, vocês podem deixar nos comentários logo abaixo, que futuramente eu poderei gravar novos vídeos aqui para o canal, explicando os tópicos em que vocês tenham tido alguma dúvida, tá bom? Outra observação importante. Embora as pesquisas mais recentes e prestigiadas da área de linguística não mencionem o termo dissertativo, nas provas do PAS, do vestibular, da UNB e do SEBRASP e também do Enem, são empregados com frequência os termos dissertativo, dissertativo. No caso do Enem é só dissertativo argumentativo na redação, né? Mas assim, no PAS da UNB, do vestibular e do SEBRASP são empregados com frequência os termos dissertativo, dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo argumentativo. Quando usam apenas o termo dissertativo, o entendimento da banca examinadora vai variar de acordo com as informações da proposta, isto é preciso ler atentamente a proposta para entender se é exigido um texto dissertativo expositivo ou um texto dissertativo argumentativo. Tá bom, gente? Então, é muito importante que isso fique claro para vocês. Nas pesquisas mais atuais de linguística, como deve ter ficado claro aqui, no trecho do Marcuski, né, ele fala inclusive em narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Ele não fala dissertação. Mas, dentro da Universidade de Brasília, nos seus exames de seleção, principalmente o PAS vestibular, o termo dissertativo ainda é muito utilizado, tá? E aí vai variar, quando aparecer só dissertativo, vai variar de acordo com a proposta. Eu vou mostrar isso nos exemplos na segunda parte dessa aula, né, na parte final dessa aula. Pode estar relacionado a dissertativo expositivo ou um dissertativo argumentativo. Tá bom? E o que o SEBRASP segue? Olha aqui, eu peguei aqui o trecho que depois a gente vai ver isso também nas palavras do próprio SEBRASP numa explicação mais ampla. Mas, primeiramente, aqui a gente vai colocar como ele cita, inclusive, o Tom Garcia, né, no livro Comunicação em Prosa Moderna. Aprenda a escrever aprendendo a pensar. Olha como eles diferenciam. Na dissertação, expressamos o que sabemos ou acreditamos saber a respeito de determinado assunto. Externamos nossa opinião sobre o que é
ou nos parece ser. Na argumentação, além disso, procuramos principalmente formar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a razão está conosco, de que nós é que estamos de posse da verdade. Então aqui é colocado pelo próprio Sebrasp, né? Eles seguem esse fundamento aqui do Otton Garcia. Essa diferença entre a dissertação e a argumentação, ou seja, a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Eles colocam dessa maneira, tá bom, gente? Vamos lá. O texto dissertativo expositivo, né? A gente pode pensar só dissertativo como expositivo, e para vocês raciocinarem melhor na hora de entender o que vocês precisam fazer, esse dissertativo expositivo tem uma explicação de um determinado assunto. E aí vocês precisam pensar em uma aula expositiva, né? Tem os estágios típicos: introdução, desenvolvimento, conclusão. O que costumam conter? Apresentação do tema e da sua relevância, explicação mais detalhada dos tópicos apresentados na introdução por meio de fatos, dados, conceitos e outras informações, e na conclusão, retomada das ideias apresentadas anteriormente. Ou seja, o dissertativo expositivo é bom vocês pensarem em uma aula expositiva como exemplo típico. Tá bom, gente? Aí vocês podem entender melhor para que serve e o que se exige na produção textual de um tipo dissertativo expositivo. E no tipo dissertativo argumentativo? O texto em que predomina o tipo dissertativo argumentativo trata de uma avaliação ou discussão sobre um determinado assunto ou problema. O tema proposto deve, portanto, ser colocado em discussão, examinado e avaliado criticamente por meio de uma introdução, que é a apresentação do tema, um desenvolvimento, a argumentação e defesa do ponto de vista, e uma conclusão, retomada da discussão. Examinadores costumam exigir o uso da norma padrão e avaliar negativamente quem usa a primeira pessoa nesse tipo de texto. Isso também vale aqui para o dissertativo expositivo, tá? Os examinadores costumam avaliar negativamente quem usa a primeira pessoa nesse tipo de texto. Alguns exemplos de gêneros textuais em que há o predomínio do tipo dissertativo argumentativo são artigo de opinião, editorial e carta aberta. No nosso dia a dia temos esses gêneros textuais, como nós vimos, em que costuma predominar o tipo dissertativo argumentativo. Tá bom, gente? E aqui vamos também ver aqui como a gente pode pensar o dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo, vocês vão pensar em argumentativo e na defesa de um ponto de vista sobre um tema, aqui mais uma tabela explicativa aqui. Você pode pensar em um debate de ideias. Quais são os estágios típicos? Também tem introdução, desenvolvimento e conclusão, mas o que costumam conter, né? A apresentação do ponto de vista a ser defendido por meio de uma tese, ou seja, qual é a sua opinião sobre o tema? Lembrando que a gente que costuma ser avaliado, como eu coloquei aqui, de forma negativa quem usa a primeira pessoa nesse tipo de texto, em exames de seleção, né, gente? Então, qual é a sua opinião sobre o tema na introdução? Ou seja, você vai defender o ponto de vista a partir de uma tese. Desenvolvimento é a especificação dos argumentos que fundamentam as ideias defendidas. E aí você utiliza exemplos, argumentos de autoridade, relações de causa-consequência, comparação, interpretação de dados estatísticos, tem o argumento do desperdício e outras técnicas argumentativas, que eu explicarei futuramente em outra aula, tá bom? Os tipos de argumentos para vocês construírem um texto dissertativo argumentativo. E a conclusão, retomada das ideias do texto. Esse é solicitado a apresentação de uma proposta de intervenção. Ou seja, a proposta de intervenção ela só vai ser obrigatória se for solicitada. Mas, de uma maneira geral, serve também como fechamento do texto, na conclusão, né? Você retoma o que foi dito e apresenta uma proposta de intervenção. Em algumas provas, quando ela não é solicitada nem no edital nem no comando, não é obrigatório apresentar uma proposta de intervenção, mas ela é muito válida, costuma ser muito válida para se fechar um texto. E no Enem, por exemplo, até o momento que eu falo, pelo menos, né, em junho de 2021, no Enem a proposta de intervenção é obrigatória na avaliação, tá? Quem não fizer uma proposta de intervenção vai perder pontos, inclusive.
Tá bom, gente? E tem o dissertativo expositivo argumentativo, que trata de um texto que une os tipos dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. Dessa forma, definições e informações diversas são utilizadas para a fundamentação e a sustentação de argumentos. Tá bom, gente? Agora vamos a uns mais simples, assim, né? Vamos dizer que é o tipo descritivo. Também usei aqui o Otton Garcia, né? O que é a descrição? Descrição é a apresentação verbal de um objeto, ser, coisa, paisagem, até mesmo de um sentimento. Posso escrever o que eu sinto, através da indicação dos seus aspectos mais característicos, dos seus traços predominantes, dispostos de tal forma e em tal ordem que no conjunto deles resulte uma impressão singularizante da coisa escrita, isto é, do quadro que é a matéria da descrição. Então aqui ele coloca, né, a apresentação verbal de um objeto, né, vai ser indicado seus aspectos mais característicos, seus traços predominantes. Então é importante que a gente tenha isso com muita clareza. Quando predomina o tipo descritivo? Está aqui, acabei de falar para vocês da definição do Otton Garcia, que é utilizado pelo Sebrasp, como a gente viu anteriormente. E o tipo narrativo, né? Também utilizando o Otton Garcia. A matéria da narração é o fato, tal como objeto, matéria da descrição. Tem igualmente um sentido muito amplo. Qualquer acontecimento de que o homem participe, direta ou indiretamente. O relato de um episódio, real ou fictício, implica interferência de todos ou de alguns dos seguintes elementos, personagens, fatos e circunstância. Vamos lá, e aqui ele determina esses elementos. O que é o fato, a ação, o enredo. Quem são os personagens, protagonistas e antagonistas. Como, o modo como se desenrolou o fato ou ação. Quando, a época, o momento em que ocorreu o fato. Onde, o lugar da ocorrência. Por quê, a causa, razão ou motivo, né? Ou porquê, né? Por isso, que é o resultado ou consequência. Então, o tipo narrativo tem como matéria o fato, né? E o objeto é a matéria da descrição. Aqui tem essa oposição, como a gente colocou aqui já na aula, tá bom? E o tipo injuntivo ou instrucional. Textos desse tipo costumam ter como objetivo incitar as pessoas a fazerem algo ou explicar um conjunto de procedimentos necessários para se executar uma determinada ação ou tarefa de forma efetiva. Alguns gêneros textuais em que predomina o tipo injuntivo ou instrucional são manuais de instrução, tutoriais, receitas culinárias, propagandas e pedidos, né? Então aqui fica claro para vocês. Se vocês pensarem nos gêneros textuais relacionados a um determinado tipo, pode ficar até mais fácil para vocês entenderem do que se trata. Lembrando que tipo injuntivo ou instrucional são dois nomes diferentes que o tipo pode receber. Mas quando estamos usando, o Sebrasp prefere lá no seu, como a gente viu no primeiro slide lá, falar sobre instrucional. Mas em alguns momentos em provas do Sebrasp, nós encontramos também tipo injuntivo, né? Mas tem o mesmo sentido para as provas do Sebrasp, tá bom, gente? E aqui, quando a gente pensa nos gêneros, vocês pensam no injuntivo, os manuais de instrução, tutoriais, receitas culinárias, propagandas e pedidos. E aí vocês conseguem ter uma imagem melhor do que é solicitado quando se exige um tipo injuntivo ou instrucional. Aqui eu vou falar com vocês sobre a estrutura típica da carta, né? Tem aqui à direita local e data. Depois o texto da carta começa com vocativo, aí vem a mensagem, aí varia de acordo com o tipo de carta que você for escrever. Tem a despedida, vírgula, né? No início tem o vocativo, vírgula, vem a mensagem. No final tem a despedida, vírgula e a assinatura. Aqui é importante notar que o Sebrasp não quer que vocês, no PAS, assinem o nome de vocês. Vocês não podem se identificar de forma nenhuma. Por exemplo, se eu for fazer uma prova do Sebrasp e cair uma carta, Fernando Fidelix Nunes, não posso assinar jamais Fernando Fidelix Nunes. Jamais, porque assim eu me identificarei na prova. E isso é motivo para zerar a prova, vocês se identificarem na prova. Então, o Sebrasp, nesse tipo de caso,
Ele ou pedem para que vocês não assinem um texto, ou determinam um nome que vocês utilizem na assinatura, que costuma ser, por exemplo, João ou Maria. Você tem que assinar o texto como João ou como Maria. Ou pedem para vocês não assinarem um texto. A gente vai ver um exemplo de carta de proposta de redação que caiu uma carta futuramente. Então, a assinatura nos textos em que seguem a estrutura típica da carta, ela costuma ser obrigatória, mas nos exames de seleção do PAS, do vestibular da UNB, ou de qualquer exame de seleção que você fizer, tem o risco de, no caso do PAS especificamente, vocês não podem assinar o nome de vocês nunca, porque vocês estarão se identificando. Então vocês não podem se identificar. Eu, por exemplo, repetindo aqui, eu não posso botar Fernando Fidelix Nunes. Se eu fosse fazer o vestibular, porque agora eu não posso mais fazer o PAS, né, gente? Se eu fosse fazer o vestibular e fosse cobrado uma carta, eu não poderia jamais assinar Fernando Fidelix Nunes. Tá bom, gente? Então que isso fique muito claro para vocês. O nível de formalidade dos vocativos. Tem os mais informais, vocês podem usar querido amigo, querida amiga, amor, estimado ou estimada colega, caro fulano de tal ou cara fulana de tal, caro fulano ou cara fulana, né? E os vocativos mais formais, senhor fulano de tal, senhorita fulana de tal, prezado ou prezada fulana de tal. Tem as despedidas, né? As mais informais, um abraço, um beijo, até logo, com carinho, com afeto. E as mais formais, cordialmente, atenciosamente para inferiores hierárquicos e respeitosamente para superiores hierárquicos. E aqui eu trago para vocês um exemplo de carta pessoal. Aqui, hoje em dia, a carta, muitas pessoas não escreveram muitas cartas no decorrer de suas vidas, né? Mas nessa estrutura aqui, local e data, ou seja, Brasília DF, vírgula, o local e a data são separados por uma vírgula, 15 de abril de 2020, ponto final. Aí vem o vocativo, aqui é uma carta para o meu sócio, né, que eu simulei um diálogo com o meu sócio, né, aqui do canal, o Renato. Caro Renato. Aí vem o texto, a mensagem da carta. A despedida, como é uma carta pessoal, né, eu chamo ele de caro Renato, tal. Se fosse uma carta mais formal, eu falaria senhor Renato e tal. Um abraço, vírgula, né, lembrando depois do vocativo, vírgula, e depois da despedida, vírgula, e eu assinei. Mas é um exemplo de carta pessoal. Lembrando, no Sebrasp, é comum que eles exijam que vocês não assinem a carta ou que assinem com o nome específico que eles pedem. E eles costumam pedir, se eles vão pedir o nome, João ou Maria, enfim, eles determinam lá. Ou vocês não assinam um texto no final, ou vocês colocam o nome um dos nomes que eles determinam que vocês devem escrever. Tá bom, gente? Então vamos lá. Isso é preciso que fique muito claro para vocês. Vocês não podem se identificar. Eu repito mais uma vez. Se eu, Fernando Fidelix Nunes, estivesse fazendo o vestibular da UNB, por exemplo, e fosse exigida uma carta, eu jamais poderia assinar no meu nome Fernando Fidelix Nunes, pois eu estaria me identificando no texto. E a gente não pode se identificar no texto explicitamente assim, gente. Não pode botar o nosso nome lá, assinar nosso nome, não. Porque isso, obviamente, pode ser indício de uma fraude, né, da redação. Tá bom, gente? E aqui os mais cobrados no PAS são os textos argumentativos, principalmente do tipo dissertativo argumentativo, gêneros diversos de cartas, né? Textos do tipo narrativo e textos do tipo dissertativo expositivo. Agora, nessa segunda metade da aula, eu vou explicar para vocês, vou deixar esses links aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o link dos critérios para avaliação da prova de redação, que eu não vou entrar em detalhes, e eu vou explicar aqui essas provas de redação do PAS da UNB anteriores, tá bom, gente? Então, vamos agora à segunda parte do vídeo, né? Vamos começar pela terceira etapa do PAS de 2017, né? Que foi do subprograma 2015. Terceira etapa do subprograma 2015 foi a prova do PAS de 2017, PAS 3 de 2017, tá bom, gente? Então vamos lá. Aqui eu não vou entrar nos detalhes, né, dos textos anteriores ao comando tão detalhadamente, mas de uma maneira geral posso falar que
são trechos do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e algumas campanhas publicitárias. Vamos ao comando da redação. As imagens apresentadas acima foram adaptadas de anúncios publicitários veiculados em épocas passadas. Suponha que esses anúncios tivessem sido veiculados recentemente nas mídias sociais e que você deseje pedir ao Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, CONAR, a suspensão da veiculação de um deles, por violação de algum dos artigos do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, apresentados acima. Tendo escolhido o anúncio cuja veiculação você deseja que o CONAR suspenda, redige uma carta ao Conselho argumentando contra sua veiculação e pedindo que ele seja retirado de circulação. Em seu texto, você deve citar explicitamente o artigo do Código violado pelo anúncio publicitário escolhido. Não assine seu texto. Olha aqui, essa informação é muito importante, viu? Não assine seu texto, ou seja, na estrutura da carta vocês não colocam assinatura. Então vamos lá. Vocês vão pedir ao Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária a suspensão de sua veiculação. Da veiculação de um deles, ou seja, vocês vão escolher um anúncio que vocês desejam que o CONAR suspenda, vou escrever uma carta argumentando contra a sua veiculação e pedindo que ele seja retirado, ou seja, vocês precisam argumentar contra a veiculação desse anúncio e pedir que ele seja retirado. E no texto vocês devem citar explicitamente o artigo do código violado pelo anúncio publicitário escolhido. Ou seja, na carta de vocês coloquem lá, vocês podem colocar, por exemplo, no vocativo ao Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária ou colocar senhores membros do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária ou senhores membros do CONAR no vocativo. No texto de vocês podem explicitar, por exemplo, no artigo 26, os anúncios não devem conter nada que possa conduzir à violência. Olha só esse aqui. Isso aqui claramente conduz à violência, né? Empate, os dois são fortes, tomam achocolatado 3 vezes por dia, olha só. Então é assim, então eles estão pedindo aqui claramente uma carta de natureza argumentativa. Então vocês podem ver aqui que a carta é bem contextualizada, eles solicitam de maneira muito clara para vocês, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida que haja na minha explicação, vocês podem colocar nos comentários, que futuramente eu posso gravar outros vídeos detalhando essas dúvidas ou mesmo responder para vocês, tá bom? Vamos lá à proposta de redação seguinte. Aqui já é um texto de tipo narrativo. A gente viu aqui anteriormente uma carta, bem contextualizada. Aqui também é uma proposta bem contextualizada, né, que vai falar de um trecho do livro do José Saramago, As Intermitências da Morte, né? Vão pegar 2 trechos ali comentando e aqueles vão contextualizar do início, né? No trecho 1 a seguir da obra As Intermitências da Morte de José Saramago, a morte anuncia em rede nacional de televisão, por meio de uma carta, que voltará à atividade depois de ter deixado de matar as pessoas por alguns meses, em determinado país, não nomeado no livro. Na carta, a morte afirma que passará a dar uma espécie de aviso prévio aos seres humanos, avisando-os com 1 semana de antecedência da data de sua morte. No trecho 2 da mesma obra, o autor sugere que se imagine o momento em que um homem, com estupenda saúde, que estava a caminho do trabalho, receba o aviso de que morrerá em 1 semana. Aqui serão apresentados 2 trechos. Aí, considerando o propósito da decisão da morte de avisar as pessoas com antecedência de 1 semana sobre o fato de que irão morrer, apresentado ao final do trecho 1, redige um texto narrativo contando com um toque de humor ou ironia o restante do dia da pessoa que acabara de receber a carta no trecho 2. Aqui, né, foi a proposta de redação da primeira etapa do PAS da primeira etapa de 2017, né? O caderno Frida, mas a proposta de redação não muda devido ao caderno, tá bom, gente? E aqui é importante que vocês considerem, é um texto narrativo, que vocês vão contar com um toque de humor. Olha só a especificidade, né? Que aí é uma questão de atenção. Vocês precisam ler com muita atenção a proposta, porque algumas coisas podem passar batidas, né?
Por exemplo, vocês vão contar com um toque de humor ou ironia, preciso que tenha humor ou ironia, o restante do dia da pessoa que acabará de receber a carta no trecho 2. Ou seja, o texto narrativo vai contar o restante do dia da pessoa que acabara de receber a carta no trecho 2 com um toque de humor ou ironia. E aqui a gente tem um exemplo de como o Paz da UNB cobrou um texto narrativo. Agora vamos a mais uma proposta de redação aqui. Aqui já é um texto dissertativo de natureza expositiva. A proposta vai explicar a diferença entre propaganda e publicidade, né? Aqui é a segunda etapa do subprograma 2017, que foi o PAS 2 de 2018. E aí vocês vão ter aqui exemplos, né, de textos que são considerados propagandas, publicidade, textos publicitários aqui, uma discussão sobre o que é a publicidade, que eu não vou entrar aqui, não é o foco desse vídeo no momento, depois em outro vídeo, caso vocês queiram, eu posso detalhar essa proposta. E vamos colocar aqui, considerando o contexto suscitado pelos textos e pelas imagens precedentes, redige um texto dissertativo discutindo a noção de autonomia apresentada a seguir, que é uma das acepções do verbete autonomia no dicionário eletrônico OASIS da língua portuguesa. Autonomia, segundo Kant, capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral, por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno com uma influência subjacente, tal como uma paixão ou uma inclinação afetiva incoercível. Vamos lá aqui então. Então, aqui eu vou pegar para vocês o padrão de resposta definitivo oferecido pelo próprio Paz para vocês entenderem, né? Ó, a noção de autonomia conforme definição apresentada. O candidato deveria discutir a noção de autonomia explicitada pela definição. Aqui teve um erro de revisão, explicitada pela definição constante no comando. 2. Discutiu. Aqui são os níveis, né? 0, vai ter nota 0, não discutiu. Nível 2, que é o melhor para esse aspecto a ser avaliado, discutiu a noção de autonomia de forma completa. O papel da propaganda e da publicidade frente à noção de autonomia apresentada. O candidato deveria ser capaz de identificar a propaganda e a publicidade como entraves à autonomia, por serem fatores estranhos ou exógenos. Aqui tem vários níveis, né? Não abordou a propaganda e a publicidade, 0. Nível 1 abordou a propaganda e a publicidade de forma tangencial, ou abordou somente a propaganda ou somente a publicidade. E o nível 2, o melhor, abordou a propaganda e a publicidade como fatores estranhos ou exógenos que turvam a capacidade da vontade humana de autodeterminar. E aqui a adequação ao tipo textual dissertativa, que eles estão considerando a dissertação expositiva apenas. Na dissertação expressamos o que sabemos ou acreditamos saber a respeito de determinado assunto. Externamos nossa opinião sobre o que é ou nos parece ser. Então, vai predominar no texto o tipo dissertativo, ok, nota 2 no conceito de 0 a 2. 1 no texto predomina outro tipo textual, embora haja trecho dissertativo. E 0, o tipo textual não corresponde ao requerido no comando da prova. E aqui a gente tem a coesão e a coerência, né? Que tem nível de 0 a 3, e o 3 que é o melhor nível, que é o que vocês precisam procurar ter como objetivo alcançar. Identificam-se início, meio e fim, e as ideias são apresentadas de forma harmônica, lógica. Os mecanismos de coesão são empregados corretamente, podendo haver desvio pontual. Tá bom, gente? É isso que vocês precisam alcançar quando eles cobram coesão e coerência, né? Nesse quesito serão avaliados a organização dos sentidos, as relações de dependência entre as ideias expostas e o emprego dos mecanismos linguísticos de coesão textual, tais como tempos verbais, pronomes, conjunções, etc., considerando-se a relação entre os argumentos e a imagem, barra o artigo do código. E aqui eles colocaram dessa maneira, tá bom? Eu estou aqui reproduzindo para vocês, aqui é do Paz.
vocês tinham que ter discutido esses tópicos: a noção de autonomia conforme a definição apresentada, o papel da propaganda e da publicidade frente à noção de autonomia apresentada, a adequação ao tipo textual dissertativo, aqui como a gente viu anteriormente na aula, encaixa melhor no tipo dissertativo expositivo, mas, como eu comentei em determinado momento da aula, às vezes o dissertativo eles não especificam e a gente tem que inferir se é expositivo ou dissertativo argumentativo, quando eles colocam só dissertativo, tá bom, gente? Então, ou em alguns casos bem raros, assim, talvez acabe cobrando dissertativo expositivo argumentativo, como vocês vão ver aqui na última proposta de redação que eu retirei do vestibular de 2016. Mas aqui eu acho que ficou bem claro para vocês. Lembrando, qualquer dúvida, vocês colocam nos comentários, tá? Então essa foi, eles queriam basicamente esses tópicos nessa proposta do PAS de 2 de 2018. Tá bom, gente? Agora vamos aqui na sequência falar da proposta do PAS 2 de 2019. Que eles vão, eu não vou, como eu comentei com vocês anteriormente, não vou ler detalhadamente, né, os textos motivadores. Todos os textos compõem a proposta de redação, mas eu vou comentar por alto para vocês, que aqui vão falar sobre a adolescente Greta Thunberg, o ativismo dela, da Malala também, vão falar sobre a Malala também, vão falar sobre o ativismo digital, os vários textos, os cyberativistas, e em alguns momentos quando a contestação juvenil mudou os rumos do país, né? Eles vão dar 4 exemplos aqui, em 68, 84, 92 e 2013. Vamos falar o contexto, os manifestantes e como se organizaram. Aqui tem uma charge, né? Bem humorado, né? Abaixa a corrupção e o rapaz deitado mexendo no celular. E aqui eles colocam, né? Considerando que os textos precedentes têm caráter unicamente motivador, ou seja, só serve para você motivar, contextualizar o assunto e tal, redige um texto dissertativo argumentativo discutindo a contribuição da juventude em ações de ativismo no meio virtual e nas ruas. Ou seja, quais são... Você vai ter que discutir a contribuição da juventude em ações de ativismo no meio virtual e nas ruas. Vamos ver aqui como o PAS da UNB colocou aqui o padrão de resposta definitiva, que é interessante que aqui eles colocaram os critérios de correção de maneira mais detalhada aqui nessa tabela. Por exemplo, teve a apresentação textual, que é a legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos. Futuramente eu até vou mostrar para vocês melhor essa apresentação textual, né? Mas é bem simples, né? A legibilidade da letra de vocês, respeito às margens e indicação de parágrafos. Fez isso certinho, tirou nota máxima, que é 0,5. Aqui o segundo tópico, que é dividido em 3, é a apreensão e desenvolvimento do tema, que obviamente vai variar de acordo com a proposta de redação. Aqui na proposta de redação de 2019, do PAS 2 de 2019, deve ter ficado bem claro para vocês que temos aqui 2.1, a contribuição da juventude em ações de ativismo no meio virtual e nas ruas, valendo 3,5 pontos. Adequação ao tipo textual dissertativo argumentativo, valendo 3 pontos, de 0 a 3 pontos. E a coesão e a coerência, valendo de 0 a 3 pontos também. Aqui tem os aspectos microestruturais, tem aqui alguns critérios que levam a você a zerar a prova, né? Você não escreveu nenhum texto, fuga total ao tema e a identificação do candidato. Olha só, é um critério que leva o candidato ou a candidata a zerar a prova de redação. Tá bom, gente? Então vamos lá. Aqui, como eles colocaram o padrão de resposta. A contribuição da juventude em ações de ativismo no meio virtual e nas ruas. O candidato deve considerar em seu texto a exigência do comando de abordar a contribuição da juventude em ações de ativismo no meio virtual e nas ruas. Para atender tal exigência, ele pode valer-se dos textos motivadores para discutir o tema, mas necessita desses 2 elementos para atingir o alvo. É importante ressaltar que os exemplos dos textos motivadores não esgotam o assunto. E aqui tem o conceito de 0 a 3, é uma redação ideal
que ele consideraria o conceito 3, que é a nota máxima? Contemplou a contribuição da juventude em ações de ativismo no meio virtual e nas ruas e desenvolveu as ações de forma suficiente, ou seja, você desenvolveu as ações de forma suficiente, né? Em ações, né? A contribuição em ações de ativismo no meio virtual e nas ruas. Precisa ficar claro. Aqui eu botei para vocês, está lá na aula, né, o trecho da adequação ao tipo textual dissertativo argumentativo, que é a colocação deles baseado no Otton Garcia. Em que a nota 2, como a gente já viu, no texto predomina o tipo textual dissertativo argumentativo, constando argumentos consistentes. A argumentação, aqui ele citando a mesma obra, a argumentação esteia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a evidência das provas, ou seja, a argumentação foi consistente, né? Os argumentos levaram a isso, né? Um raciocínio consistente e a evidência das provas. E a coesão e a coerência, como a gente viu anteriormente, né? Identificam-se no início, meio e fim, e as ideias são apresentadas de forma harmônica, lógica. Os mecanismos de coesão são empregados corretamente, podendo haver desvio pontual. Vamos aqui agora... e aqui, depois de ler, só fazer um breve comentário. Essa tabela aqui de correção, algumas pessoas não conhecem, mas os critérios de avaliação, os quesitos avaliados, né, pelo PAIS, costumam seguir esse padrão aqui. Costuma variar mais aqui o 2.1, né? E o 2.2 vai variar de acordo com o tipo ou gênero textual, o 2.2. O 2.1 é de acordo com o tema, necessariamente. E o 2.3 é mais constante, né? Que a coesão e a coerência são levados em conta. Mas, de uma maneira geral, os quesitos avaliados nos macroestruturais seguem esse padrão aqui. E os microestruturais, que é grafia, acentuação, morfossintaxe e propriedade vocabular, depois eu vou explicar para vocês como é feito o cálculo disso. Mas por exemplo, vocês cometeram 10 erros de grafia ou acentuação durante a prova de vocês, por exemplo. E a redação de vocês tinha 20 linhas. Eles fazem o seguinte cálculo: pegam o número de erros, multiplicam por 2 e dividem pelo número de linhas. No caso que eu falei, vocês teriam 10 erros vezes 2 dividido pelo número de linhas, 20. Esse total daria 20 dividido por 20, daria 1. Esse 1 seria a quantidade de pontos. Esse 1 ponto será descontado da nota de vocês dos aspectos macroestruturais. Por exemplo, nessa tabela vocês tiraram, por exemplo, 7. Mas vocês cometeram 10 erros de grafia e acentuação só, acertaram tudo de morfossintaxe, propriedade vocabular. Vocês acertaram tudo, mas cometeram 10 erros de ortografia, né, de grafia barra acentuação. E aí vocês vão perder um ponto. Então teria 7 aqui, menos 1, a nota final de vocês seria 6 na redação, tá bom? Aqui é um exemplo, mas depois, em outro vídeo eu pretendo explicar isso mais detalhadamente. Aqui mais uma prova de redação do PAIS, aqui foi o subprograma de 2015, né, que é a prova do PAIS 2 de 2016, que eles vão falar sobre a loucura, né, e aí eles vão comentar aqui um trecho do Alienista, do Machado de Assis, mais 2 textos falando sobre angústia humana, tal, o excesso de diagnóstico de doenças mentais, que estão patologizando comportamentos normais, tem essa discussão, né? Esses textos motivadores, e aí vem o comando da proposta de redação. Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores e utilizando a modalidade padrão da língua portuguesa, redige um texto dissertativo comentando o diálogo a seguir, extraído da obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Não falei o nome dele errado, mas tudo bem. Isso não é o foco da aula, não. Em seu texto, argumente a favor ou contra o que afirma o gato, considerando que a afirmação se aplica aos seres humanos em geral. Aqui tem o diálogo da Alice com o gato, né? Em seu texto, argumente a favor... aqui o trecho, né? Mas não quero me meter com gente louca. Alice observou. É inevitável, disse o gato. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco, você é louca. Aí ele pede, em seu texto, argumente a favor ou contra o que afirma o gato,
considerando que a afirmação se aplica aos seres humanos em geral. Ou seja, você tem que considerar que essa afirmação se aplica aos seres humanos em geral e em seu texto você tem que argumentar a favor ou contra o que afirma o gato. Ou seja, vai ser um texto expositivo? Não, é um texto dissertativo argumentativo, mas foi escrito só, redige um texto dissertativo. Mas na sequência eles falam logo o quê? Em seu texto, argumente a favor ou contra o que afirma o gato, considerando que a seguinte afirmação se aplica aos seres humanos em geral. Ou seja, é um texto dissertativo argumentativo. Foi colocado só que redige um texto dissertativo, mas dentro do contexto da proposta, considerando o tema, né, e também o ponto argumente a favor ou contra o que afirma o gato, fica muito claro que é um texto dissertativo argumentativo. Entenderam? Lembrando, qualquer dúvida vocês deixam nos comentários do vídeo, tá bom? E aqui tem na prova de... Aqui a gente viu dissertativo argumentativo, mas a gente feriu, né, claramente pela proposta de redação como um todo, né? Lendo a proposta, o comando como um todo, não só lendo texto dissertativo. Não, a gente tem que ler o comando como um todo, como eu falei anteriormente, para conseguir identificar exatamente o que a banca examinadora quer exigir de vocês. E aqui deixa muito claro que querem um texto dissertativo argumentativo em que você, em seu texto, você argumente a favor ou contra o que afirma o gato, considerando que a afirmação se aplica aos seres humanos em geral, tá bom? E aqui por último, gente, só para fechar, tem a prova de redação do vestibular de 2016 da UNB, em que caiu tipo expositivo argumentativo, né? O dissertativo expositivo argumentativo. E aqui eles colocaram aqui alguns textos motivadores, falando das guerras de uma maneira geral, e eles vão colocar aqui, considerando que os textos e as imagens apresentados têm caráter unicamente motivador, redige utilizando a modalidade padrão da língua escrita um texto expositivo argumentativo sobre o seguinte tema: guerras, derrota para a humanidade. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. E aqui eles vão enumerar 3 aspectos: a motivação para as guerras, o impacto da evolução do conhecimento nas guerras, a guerra como derrota para vencidos e vencedores. Olha, vocês têm exatamente três assuntos para serem desenvolvidos, cada um em um parágrafo. Vocês têm aqui 3 parágrafos de desenvolvimento colocados de maneira muito clara, né? E aqui tem que ficar claro para vocês, é a natureza expositiva e argumentativa. Vocês vão ter que expor, mostrar definições, conceitos, informações, dados e argumentar a partir disso. Então, quais são as motivações para a guerra? É importante vocês usarem dados, informações, e aí dentro dessa proposta, vocês vão ter que usar o texto dispositivo argumentativo. Qual é o impacto da evolução do conhecimento nas guerras? O impacto, né? O impacto da evolução do conhecimento nas guerras. A guerra como derrota para vencidos e vencedores. Então, pela própria temática, pela maneira como o tema foi construído, já fica muito evidente que é um texto expositivo argumentativo, né? E a proposta te guia isso, né? Esses aspectos colocados aqui. Tá bom, gente? É isso. Claro que aqui nessa aula eu não esgotei todas as possibilidades de redações do PAS, da UNB e do vestibular. Mas eu creio que eu mostrei para vocês um panorama amplo das possibilidades como podem cair tipos e gêneros textuais no PAS da UNB e no vestibular também por tabela. Caso tenham qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários abaixo do vídeo, que eu teria o maior prazer em explicar para vocês, tá bom? E aí eu posso até gravar outros vídeos especificando algumas dúvidas de vocês. Bem, é isso, gente. Até a próxima. Tchau!